Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Rio Grande do Sul deve ser atingido novamente por chuvas intensas que podem causar novos alagamentos no fim de semana. O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul afetam mais de 1.300.000 pessoas. Por enquanto, os esforços são para socorrer os atingidos, mas passado o pior momento da crise, será a hora de contabilizar os prejuízos. Diante dos estragos de residências, veículos e de outros bens, muitas pessoas se perguntam: o seguro cobre danos de desastres naturais? Todas as apólices têm proteção para prejuízos causados por tempestades? E como as empresas podem acionar o seguro? A tragédia pode impactar o preço de seguros para clientes de todo o país? Para responder essas e outras dúvidas, o JR 15 Minutos conversa com um especialista em seguros e professor da Escola de Negócios e Seguros, Evandro Battistini. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record, Gabriela Dias. Gabriela, muitas famílias recorrem ao seguro residencial com a ideia de que isso vai garantir a segurança de sua moradia. O número de residências seguradas no Brasil tem aumentado? Oi, Celso. Oi, professor Evandro. Celso, olha só, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais, o número de seguros residenciais contratados no ano passado aumentou mais de 13%. Por isso, professor, eu te pergunto, a maior parte dos seguros residenciais contratados no país cobrem apenas roubos e incêndios? Olha, Gabriela, esse ponto, de fato, é bastante relevante. A gente nota um crescimento, né, no interesse e na contratação dos seguros por parte aí da maior parte das pessoas que ainda não o têm. E eu digo isso exatamente porque, infelizmente, a cada fenômeno climático, né, que a gente depois vem contabilizando esses prejuízos, nota-se uma preocupação. É importante ressaltar, os seguros residenciais, de um modo geral, podem cobrir sim a danos por alagamento, por desmoronamento, por vendaval, enfim, né, decorrentes desses desastres naturais. O importante é que se contrate estas coberturas, ou seja, via de regra as pessoas se preocupam com incêndio e com roubo, né, são as duas coberturas mais importantes, mais relevantes, mas é muito importante que sejam contratadas coberturas para esses outros eventos. Tá? Isso é passível e não é um risco excluído, a não ser que não tenha sido contratado. Em razão das mudanças climáticas, professor, o que é preciso constar no seguro residencial para que o imóvel seja coberto por desastres naturais? E a pergunta, essa cobertura extra pode tornar o seguro mais caro? Bom, Celso, primeiro é importante que as coberturas sejam contratadas, né? Como é que funciona um seguro residencial? Ele tem uma cobertura básica de incêndio, raio e explosão, e que esta é a linha primordial de qualquer contratação de um seguro residencial. Porém, você tem as coberturas adicionais, que são aquelas em que você inclui cobertura por alagamento, cobertura por desmoronamento, cobertura de roubo, vendaval, granizo, né? Há uma infinidade de coberturas que compõem o seguro. Evidentemente que um seguro apenas para a cobertura básica de incêndio, ele tem um custo menor, né, se comparado a estas coberturas que a gente chama de adicionais. Porém, tem uma explicação importante aí, que quando a gente compara o seguro de uma residência a um seguro de veículo, o custo é muito menor. Professor, os seguros dos carros das famílias brasileiras cobrem danos de enchentes ou de acidentes provocados, por exemplo, por deslizamento de terra? Sim, podem cobrir, pode ser contratado, né? Quando se tem a cobertura ou a contratação de um seguro de automóvel na modalidade que nós chamamos seguro total, que é aquele seguro compreensivo, que tem colisão, incêndio, roubo, né, mais as coberturas contra terceiro, para esta modalidade sim estão garantidos, estão amparados os danos por desastre natural, como queda de árvore, granizo, enchente, desmoronamento, por exemplo. Né? Tivemos recentemente, além dessa tragédia que a gente vive agora no Rio Grande do Sul, tivemos São Sebastião, mais no início do ano, e o que a gente percebe é que quando essa cobertura de veículo ela é contratada na modalidade só de perda total ou de roubo e furto, não tem
danos parciais ou danos materiais ao veículo. Então, não é pelo evento da natureza em si, é pela característica do seguro que se foi contratado. Agora, há a oportunidade também de contratar seguro para outros bens domésticos de menor valor, mas que são importantes para as famílias, como computadores, geladeiras e outros eletrodomésticos, né? Sim, esse é outro ponto também que vale, né, passar aí para os nossos ouvintes, telespectadores, que o seguro ele tem nesta modalidade de se contratar coberturas adicionais, ele tem a garantia de se cobrir o que nós chamamos de construção, que é o imóvel em si, prédio, e também conteúdo. Conteúdo significa os bens, né, os equipamentos, os utensílios que se tem nas residências. E cada vez mais a procura por bens pessoais e etc., né, vem sendo objeto de preocupação. Então, sim, são passíveis de cobertura e, inclusive, por desastres naturais também. Agora, os desastres naturais também interromperam aí a atividade econômica, né? E sem trabalho, famílias ficam sem renda. Existe o chamado seguro prestamista, que cobre o pagamento de dívidas. Esse também é um seguro que pode ajudar numa situação como a enfrentada pelas famílias gaúchas, né, professor? Sim, porém, aí há uma explicação. O seguro prestamista, normalmente, ele é vinculado a um compromisso financeiro, como, por exemplo, um financiamento ou um crédito, né, uma dívida que se tenha, e que é acionado em caso de morte ou de invalidez. né? Ainda possível de ser acionado em caso de perda de renda por desemprego, no caso das pessoas sob regime de CLT. A pura interrupção de uma atividade laboral, uma atividade econômica por um desastre, não necessariamente estaria amparado por esse seguro prestamista. Portanto, havendo morte, invalidez ou a perda de renda por desemprego, é onde então se aciona este tipo de seguro para quitação daquele compromisso financeiro daquela dívida. A gente pode dizer que prestadores de serviço utilizam mais esse tipo de seguro, professor? Sim, a gente pode dizer que sim. Em que sentido? Os prestadores de serviço, via de regra, ou estão como MEI, um microempreendedor individual, ou um autônomo, né? Uma pessoa, um profissional liberal. Nesses casos, o seguro prestamista e o próprio seguro empresarial pode prever coberturas pela interrupção da atividade que se exerce. O volume grande de pagamento de indenizações por causa da tragédia no Rio Grande do Sul tende a aumentar. De que maneira isso pode impactar o mercado de seguros em todo o Brasil? Camada de risco, nós temos as seguradoras e as resseguradoras. Né? As seguradoras são aquelas que as pessoas contratam os seus seguros diretamente assim, através dos seus corretores de seguro, e essas seguradoras têm a obrigação contratual de indenizar aqueles danos cobertos, como explicamos agora. Né? Porém, a estas seguradoras, o mercado como um todo, ele tem uma segunda camada de proteção, que é o resseguro. O resseguro é aquela segundo nível, né, que a gente inclusive tem uma modalidade que é o resseguro de catástrofe, normalmente feitos nos mercados internacionais, em que se protege esses grandes eventos, sejam climáticos, sejam eventos como uma barragem que venha a romper. A gente teve agora recentemente uma primeira audiência na Câmara dos Deputados em que já está se tratando do que a gente chama de um seguro, né, de uma proposição aí do mercado, no sentido de se ter um seguro social por catástrofe, né, justamente amparando essas situações. O que a gente vê, eu acho, como especialista aqui nesse mercado há quase 40 anos, é que nós, no Brasil, precisamos nos preparar cada vez mais para eventos desta natureza. Nós, felizmente, o Brasil é um país que não tem terremotos, não tem questões geológicas, né? Mas nós temos o efeito de chuva e seca. Nós somos um país que cada vez mais vai se acentuar por questões globais de aquecimento, não vem ao caso aqui. Enquanto outros países sofrem com terremotos, como a gente vê, no Brasil a tendência é que a gente venha a ter em espaços menores de tempo, né? Não mais ciclos de 10 anos, como a gente vê, mas ciclos menores de eventos como esse que ocorreu agora, talvez o maior da história no país nesse sentido. Agora, professor Evandro, diante dos estragos, o cidadão deve acionar o seguro imediatamente ou aguardar o nível da água começar a baixar para contabilizar os prejuízos? A decisão é válida para qualquer tipo de seguro? Sim, o
que se espera, né, de qualquer segurado é que ele comunique imediatamente a ocorrência de um sinistro, né? Muitas vezes porque a comunicação imediata pode minimizar os prejuízos na medida em que haja uma intervenção, quando possível, seja da seguradora, seja dos seus agentes ali de gerenciamento de riscos. Neste caso especificamente, é notório, né, no Brasil todo que há esse impacto. Então, observados-se os prazos que nós temos legais ali de se comunicar, que se espere, na medida do possível, no caso baixar as águas, para que se contabilize. E quanto tempo a seguradora tem para responder o pedido do cliente? E o que vai ser analisado? Bom, quando se entra com um processo de sinistro, né, a documentação é solicitada, uma documentação, nesse caso, composta por registros, né, evidências de que aquele imóvel, aquela residência, enfim, está realmente danificada, quais são os prejuízos. Num caso como esse, que a gente vê uma foto e uma comunicação do cliente através de uma carta, já evidencia uma perda total, então muitas seguradoras já usam o bom senso de se processar, se entrar numa fase de processo que temos aí em torno de 30 dias, o prazo é de 30 dias para as indenizações. O que pode ocorrer num evento parcial em que não se tem uma evidência tão contundente é um pedido de vistoria em que a companhia vai mandar os seus peritos para que se faça uma inspeção efetivamente de perdas ou de uma eventual colaboração do cliente para que agravar aquele risco, eventos que podem ser inclusive passíveis de questionamento, ou para que se apure, por exemplo, determinados equipamentos, qual o preço de mercado, qual o estado de uso antes daquela ocorrência. Então, a depender do caso, num caso catastrófico como esse, é muito evidente e normalmente as seguradoras agem de bom senso, usam critérios mais simples para avaliação. Sem dúvida alguma, a tragédia no Rio Grande do Sul tem afetado diversos setores, né? Milhares de pessoas estão desabrigadas e muitas perderam suas empresas. Nossos repórteres chegaram a mostrar no Jornal da Record uma concessionária que tinha vários veículos 0 km que foram danificados pela inundação. Existe seguro empresarial contra esse tipo de fenômeno, professor? Sim, também existe. Na verdade, o seguro empresarial, da mesma maneira que o residencial, ele tem coberturas adicionais. Então, contrata-se uma cobertura básica padrão para aquele ramo empresarial, normalmente o incêndio, né, neste caso. E por que eu digo isso? Porque você tem o seguro de responsabilidade civil, você pode ter outros, né, seguros específicos. Mas neste caso, contrata-se coberturas de alagamento, coberturas de estoque. Nós temos o caso de veículos no pátio de uma concessionária, o chamado RC garagista, né, que cobre essas perdas também. Então, sim, e é importante que as empresas entendam, a partir da sua atividade, aquilo que mais precisa carregar a mão realmente em termos de coberturas de risco. Hoje o Brasil ele é muito rico em termos de produtos de seguro, praticamente qualquer modalidade é passível de contratação. Evidentemente, Celso, tem os custos, né? Em que sentido? É gerenciamento de risco, é você cuidar bem daquele risco, você vai ter uma aceitação melhor. E quanto mais gente fizer seguro, se a gente se comparar com os países desenvolvidos, a gente vê que ainda temos espaço para o seguro ficar mais acessível e mais barato, né? À medida que mais gente contratar. Infelizmente, há uma procura maior, né? Que alavanca o mercado, mas sempre após alguns eventos como esse. Né? Essas mudanças climáticas têm provocado perdas econômicas cada vez mais assustadoras. No ano passado, o prejuízo para o Brasil ultrapassou 105 bilhões de reais. Diante de um cenário que tende a se repetir nos próximos anos, a Confederação Nacional de Seguradoras propôs a criação de um seguro para as vítimas de desastres naturais. Um seguro específico para situações desse tipo pode reduzir eventuais conflitos entre segurados e seguradoras. Exatamente. Essa audiência, né, ela ocorreu a primeira e eu acho que esse projeto vai ganhar realmente corpo, que é o chamado seguro social de catástrofe, né? Inicialmente falou-se numa cobertura de até 15 mil, de forma emergencial, em que você leva um período muito exíguo de indenizações. Então, um caráter realmente emergencial e que a gente sabe, né, que faz muita diferença. A gente sabe o quanto é construir um negócio e o quanto é reconstruir
reconstruírem. E nós vimos também pela Record, né, depoimentos de pessoas que não sabem como recomeçar o seu negócio. E é aí que a gente vê que a importância do seguro do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, é uma relevância muito grande e é importante realmente esse aperfeiçoamento e o envolvimento do governo nessas soluções, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em seguros e professor da Escola de Negócios e Seguros, Evandro Battistini. Muito obrigado, professor. Estamos à disposição, é sempre um prazer. E agradeço a presença da repórter da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela. Obrigada, Celso. E obrigada, professor Evandro, pelas explicações. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.